Bom dia, bom dia. Me ajudem aqui. A gente está na página 11, porque eu marquei aqui até dia 24. Dia 24 até a página 11. Confiram aí para mim. Oi, Arthur. Quem é que pode conferir se a gente está na página 11 ali? A imprensa é um grande filtro. Ou a gente já foi adiante? Eu anotei ali. Vamos, turma, quem pode me ajudar? Eu anotei página 11. É isso mesmo? Eu acho que sim, professora. É isso, né? Página 11, né? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todos fizeram a avaliação, gente? Eu ainda não conferi quem fez, quem não Eu fez. fiz. Eu fiz. Tá. Teve alguém que esqueceu? Por favor, né? Isso aí depois eu... Ah, Pedro, sério? Tu fez, Pedro, ou tu esqueceu? Tu esqueceu de novo, Pedro? Não acredito. Ó, Pedro, quem tiver reincidência, a gente vai começar a dar um duro. Bom dia, Gabriel. Olha lá. Tudo bem, Gabriel? Acontece. Uhum. Mas eu ainda falei na aula, gente, cuidem. Agora a prova vai só até sexta-feira. Não se descuidem. Meu Deus, como vocês são desatentos. Ó, o outro acho que fez. Como acho? Tem que ter certeza? É, então tá. Vamos lá. Quem é que pode começar a leitura para mim ali? A imprensa é um grande filtro. Vamos lá. Quem é que pode ler? Vou chamar então. Ana Clara, pode ler, Ana? Ou tá sem microfone? Uhum, tá. Tudo bem. Ana Luísa, Prof, pode ler? prof, Quem é o que tá falando? é o Pedro. Fala, Pedro. Ainda bem que tu não tá perto de mim, Pedro. Eu Senão eu ia te posso, dar um eu posso beliscão. ler só a página 13, é? Página 11, amor. 11, tá, beleza. Ok. Te localizou? Aham. Então tá. A Ana Luísa consegue ler, Ana, ou tá sem microfone? É ali na ideologia na notícia, né? Só que a gente vai ler lá o segundo quadrinho lá. Imprensa é um grande filtro, Tá, ok. tá? Vamos lá, gente. Tá. O Astribol é o Arthur, né? Tá com o microfone? Sim, professora. Então vamos É o lá. Arthur. Começa a leitura. A imprensa é um grande filtro, a intermediária entre o fato e a versão que dele nos é contada. E essa versão chega carregada de tendências político-ideológicas. Ele se dê conta disso. Hã? Ideológicas que são absorvidas pelo grande público sem que ele se dê conta disso. Então, o que está dizendo aqui esse parágrafo, tá? Que a imprensa tem o papel de filtrar a informação e trazer até nós. O problema é que nem sempre, né, essa notícia ela vem tão filtrada assim. A notícia normalmente ela vem carregada, né, de tendências políticas e ideológicas. Eu já falei bastante na outra aula, né, que a escolha do que vai ser noticiado e como vai ser noticiado não é aleatório, tá? Existe uma tendência ideológica, existe uma ideologia por trás de toda informação.
algumas ideologias mais neutras e outras mais tendenciosas. E aí a gente não pode ser, como é que eu vou dizer, inocente diante dessas informações, tá? Vamos lá. Continua, Pedro. Não é o Pedro, né? Quem é que Sim, estava sou lendo? Eu, Pedro. Tá, então Pedro continua. Gonçalves. Tá, Gonçalves, continua. A própria definição do que se vai noticiar, o espaço a ser ocupado, se na primeira página do caderno ou em seu interior, o número de palavras que o jornalista dispõe para estruturar seu texto, etc. São determinações subjetivas. Isso. O que é uma determinação subjetiva? O que é algo subjetivo? Subjetivo é tudo aquilo que cria juízo de valor, tá? Professora, a Esther falou que não está conseguindo entrar na aula por causa da internet dela. Pede para ela trocar o e-mail, vai ver se ela está no e-mail certo. Não, por causa da internet dela. Ah, tá. Uhum. Tudo bem. Diz para ela continuar tentando, tá? Senão tá justificado. Ok. Não tem problema. Ah, tá. Entendi. O Pedro leu para o Arthur, né? O que é algo subjetivo? Então, é algo que permite julgamento, tá? Às vezes o que é bonito para mim é feio para você e o que mais? A Esther agora conseguiu. Ó. Oi, Esther, seja bem-vinda. Então, tudo aquilo que permite juízo de valor é subjetivo, tá? Pode continuar a leitura, Pedro. Em um dos parágrafos da notícia cai rendimento dos alunos no Enem em matemática e redação, lê-se. Posso continuar? Pode ler. Uhum. Apenas 250 de 6 6 milhões milhões. 193.565 participantes conseguiram obter a pontuação máxima na redação. Já a nota zero foi atribuída aos textos de 529.374 participantes, 8,54%. Joia. E aí? Reflita sobre a forma como o sujeito enunciador apresenta os dados. É correto afirmar que, segundo o texto, os candidatos que obtiveram nota máxima e os que obtiveram nota mínima têm o mesmo grau de responsabilidade por sua nota? E aí? O grau de responsabilidade foi atribuída da mesma forma? Ó, apenas. Professora. Oi. Essa aqui a gente respondeu. Pois é, eu estava achando também. Então, realmente, a gente está na outra página. Não. Porque eu marquei até ali, mas a minha apostila estava. Oi? Eu lembro da gente já ter lido o do Gabriel, então a gente deve estar mais adiante ainda. A gente já leu do Gabriel Medina? Isso, talvez na página 14, 15. Tá, deixa eu ver se eu tenho Prof, alguma coisa. a gente foi até a questão A da 15, na página 14. Ah, joia. Ô, turma, como é que eu perguntei? Ah, tá aqui, ó. Eu deixei. Ah, agora anotei, achei aqui. Eu deixei de tarefa para primeira EM, primeira EMA, até a página 15. Vocês tinham que fazer de tarefa. Fizeram? Hoje a gente vai corrigir. Eu até disse que não ia pedir mais que isso, porque não ia dar tempo de corrigir além disso, tá? Tá, Pedro, então leia lá, começa lá em cima. O fato de, nas notícias. Aonde? Página 14. Aqui. O fato de, nas notícias haver uma preferência pela norma culta não significa que os textos, mesmo os publicados em respeitados jornais, não apresentam desvios. Joia. Pode continuar? Leia o trecho a seguir. E aí? Uma das possibilidades levantadas para o menor rendimento pode estar no tema da prova. Em 2013, enfocou-se
as restrições impostas pela lei seca. Em 2014, as questões éticas associadas à publicidade infantil. Sabendo Joia. que o verbo transitivo direto acompanhado de partícula a passivadora C concorda com o sujeito, responda. Olha só um pouquinho. Quando eu tiver um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo direto? O verbo, para ser transitivo, ele tem que pedir complemento, tá? Lembra? Transita, vai além de, é porque ele pede complemento. Quando esse complemento não vier, é isso mesmo, isso. Sem preposição, é porque ele é um verbo transitivo direto, tá? Então, preste atenção, se eu tiver um verbo transitivo direto mais a partícula ser, eu tenho que olhar o sujeito para fazer essa concordância. Continua, Pedro. Qual o sujeito de enfocou-se? E aí? Tu colocou alguma coisa, Pedro? Enfocou-se as restrições impostas pela lei seca. O que foi enfocado? O que enfocou? O sujeito de enfocou-se são as restrições impostas pela lei seca. Repetindo, resposta da letra A. As restrições impostas pela lei seca. Copiem aí. Ok? Podemos passar para B? Sim. Tá. Só avisem a Ana Clara depois que eu vou ter que mandar o recadinho para casa, caso não tenha registrado ali. Mas aí, como ela justificou, a mãe também vai entender, tá? Mas se já registrou ali a presença dela, eu não mando. Deu? Letra B, Pedro. A concordância segue o prescrito nela pela gramática normativa? Explique. Gente, a gramática normativa diz o seguinte: quando o verbo for um verbo transitivo direto mais a partícula ser, eu preciso observar o que vem depois dele, porque o que vem depois vai ser o sujeito. De acordo com a gramática, o verbo está concordando com o sujeito ali? O sujeito está no plural e o verbo está no singular. Está correto? Não seria. Teria que estar no plural também. Isso mesmo. Então a resposta seria não. Embora o sujeito esteja no plural, o verbo está no singular. E isso não é o que prescreve a norma culta. Professora, dá uma olhadinha no chat, por favor. Ali da L que a Giovana também não tá conseguindo entrar na aula. Deixa eu ver. Faltou luz na Tá. casa dela. Ah, da Giovana faltou luz também. Tá, joia. Como eu falei, se acontecer de eu mandar para casa, aí os pais já sabem por que o filho não assistiu, tá? É porque a professora tem que mandar, ok? Mas obrigado por avisar, tá? Então, assim, ó, não, embora o sujeito esteja no plural, o verbo está no singular. Então, ele não está obedecendo a gramática normativa. Ok? Tá, Esther, pode acontecer, né? Quando acontecer que vocês perderem a aula porque caiu a internet, tarará, e eu estou fazendo a correção, coloca lá no grupo à tarde, professora, aí tem que me marcar para eu ver, né, que estão falando comigo, é muita coisa, não dá para ler tudo. Professora, pode mandar a foto da página dos exercícios, que daí eu mando, que é mais fácil para vocês corrigirem depois. Corrigindo agora, me acompanhando, é tranquilo, mas depois tem que abrir a aula para corrigir tudo, às vezes demora, então eu mando a foto, vocês já conseguem pegar rapidinho. Fechou, então? Daí, a letra B, Pedro.
Ah, tá. Agora tem que explicar. A explicação é a seguinte, ó. O trecho, segundo a norma padrão, seria: enfocaram-se as restrições impostas pela lei seca. Tem que colocar esse verbo no plural. Enfocaram-se. Fechou? Fechou. Jóia. 16ª, quem vai ler? Se a professora quiser que eu continue lendo. Pode ser, Pedro. Só tem que ler um pouquinho mais alto, meu amor. Tá. Quando a concordância não é feita com a palavra expressa no texto, e sim com seu sentido, temos uma silepse. Na fala do presidente do INEP, há silepse, observe. Pedro, antes de ler ali o exemplo, dá uma lidinha no quadro verde para nós, para relembrarmos o que é a silepse. Silepse é uma questão de uso e pode ser bastante adequada em determinadas situações. Sentenças como a gente cuida bem dos nossos cães, a gente está reivindicando que é nosso. Quando a gente é novo, não gosta de comer verdura. A gente sabe que ela não nos viu. Passam geralmente despercebidas, mas em situações formais, principalmente de escrita, devem ser evitadas. Uhum. Joia. Então, a expressão agente, ela é coloquial, tá? Ela ainda não foi aceita pela gramática normativa. Então, a gente fala frequentemente, usa a expressão agente, mas na escrita ela deve ser evitada. Devemos usar o nós, sem esquecer de fazer a concordância, tá? Então, olha lá. Pode ler. A gente está cada vez mais seguro de que com a nota dada não estamos prejudicando os outros. Silepse de gênero. A gente está cada vez mais seguro. Gente, gênero feminino, seguro, gênero masculino. Isso. Tá ok. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um sujeito no feminino e a concordância lá do adjetivo, né? A concordância nominal se deu no masculino. Isso é porque é uma silepse, tá? A silepse, ela permite essa, vamos dizer assim, ó, discordância dentro das construções frasais. Continua, Pedro. Porque o enunciador da sentença utilizou o termo seguro no masculino em lugar de fazer concordância com o sujeito. E aí? Será que ele concordou com a palavra agente ou com uma outra ideia? Ok, Matheus. Deve ser com outra ideia, mas E não conseguiu perceber qual é essa ideia? eu não. Olha só. Provavelmente, porque ele fez a Talvez concordância seria com os outros ali? com a ideia de um homem, né? Sim. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Provavelmente porque ele fez a concordância não com a expressão agente, que é feminina, mas com a ideia de que se refere a um homem. A concordância é feita não com o gênero da palavra, mas com a ideia masculina que contém. Tá? Então, às vezes, essa concordância é feita pela ideia que é expressada, não especificamente a palavra. Então, vou repetir ali para quem não conseguiu. Provavelmente porque ele fez a concordância não com a expressão agente, que é feminina, mas com a ideia de que agente se refere a um homem. Ponto. Ou seja, quem está escrevendo é um homem, né? B. Leia, Matheus. Só um pouquinho, professora, que eu ainda Pode. estou escrevendo. Isso, escreve que daí consigo ter uma noção se vocês estão acompanhando ou não, tá? Ok, Matheus.
Pronto. Joia. Quer ler a B, então? Pode ser? Então vamos lá. Se o enunciador tivesse dito: a gente está cada vez mais segura de que com a nota dada não está prejudicando os outros, o efeito seria o mesmo? E aí? Provavelmente não seria bem compreendido, pois o falante do português brasileiro está acostumado, havendo o uso da expressão agente, fazer a concordância com o gênero do sexo emissor. Se mulher, utiliza o feminino. Se o homem, masculino. Vou repetir, Professora, tá? eu acho que ficaria estranho também, porque sempre, sabe quando é plural a gente usa masculino, tipo, e não feminino? Também, também tem isso, né? Que prevalece o masculino. Aham. Uhum. Pode colocar isso também, tá? Então, provavelmente não seria bem compreendido, pois o falante português brasileiro está acostumado, havendo uma expressão agente, fazer a concordância com o sexo emissor. Se for mulher, usa-se o feminino, e se for homem, usa-se no masculino, tá? Completem aí. A professora poderia repetir? Tá, coloca aí. Provavelmente não seria bem compreendido, vírgula. Pois o falante de português brasileiro está acostumado a, vírgula. Está acostumado a, vírgula. Havendo o uso da expressão agente, coloca agente entre aspas, vírgula. Fazer a concordância do gênero. Fazer a concordância de gênero com o sexo do emissor. Com o sexo do emissor. Ponto. Aí eu não sei se vocês têm espaço ainda. Se tiverem espaço, coloca, né? Se for mulher, utiliza-se o feminino. E se for homem, o masculino. Consegui aqui, professora, obrigada. Nada, amor. Continua, Pedro. É porque o enunciador. Falhou. Porque a gente seria, tipo, a gente, opa, a gente usa o agente mais na atualidade, né? A gente Não é tá que, não é, que é na atualidade, tá? Mas ele é mais informal. Então, Sim. provavelmente porque quis ser menos formal e mais acessível à população. Então, a população, na fala, de modo geral, usa a gente. Então, a resposta é, uma das hipóteses é essa, tá? Provavelmente porque quis ser menos formal e mais acessível à população. Na fala, mesmo nas variantes urbanas de prestígio, o agente ele já está incorporado, tá? Agora, na escrita, não. Na escrita, dependendo da situação, eu devo evitar. No caso ali, era a transcrição, a fala, né? A citação de alguém. D, Pedro. Como ficaria o enunciado segundo a norma padrão da língua? E aí? Ficaria a gente está cada vez mais segura? Não, a norma culta agora. Nós estamos cada vez mais seguros com a nota dada, não, de que com a nota dada não estamos prejudicando os outros. Vou repetir. Nós estamos cada vez mais seguros
de que com a nota dada não estamos prejudicando os outros. Ok? Ótimo. Agora eu preciso de mais alguém que possa ler a 17ª. Eu respondo, é só para ler. Eu posso ler, prof. Joia, Esther. quem? A Esther? Ótimo. Então vamos lá, Esther. Questão 17. O trecho, a gente está cada vez mais seguro de que com a nota dada não estamos prejudicando os outros. 1. Apresenta erros de concordância inaceitáveis para os padrões de um jornal. Será 2. que são Revela que o inaceitáveis? Só um pouquinho, presidente só um da pouquinho. Esther, só um pouquinho. Será que é inaceitável? Será que há erros ali que não são aceitáveis para um jornal? Não, né? Eu mesmo falei para vocês que ali houve o emprego da silepse. E a silepse, ela é permitida, principalmente se tratando de um texto de jornal, que tenta, eu já falei para vocês também, usar uma linguagem que vá conseguir atingir o público no geral, tá? 2. Revela que o presidente do INEP não sabe falar direito e, portanto, não deveria ocupar esse cargo. Não, né, gente? A gente está falando de uma situação, por mais que seja um discurso formal, uma situação formal, esse tipo de uso, de colocação, ele é permitido na fala, e ele estava falando, tá? Então a 2 está errada. 3. Aponta que a língua é viva e que o uso da expressão agente está consolidado entre os falantes de todos os níveis sociais. E aí, certo ou errado? Certo? Certo. E depois a 4. Apresenta, segundo a gramática normativa, erro de concordância nominal. E aí? Certo também. Apresenta realmente um erro de concordância, isso sim. Joia, obrigado. Então é a letra E. Então, olha lá. 18ª. Esther, lê a 18ª. Que sequências textuais predominam na notícia lida? Explique. As sequências narrativas, expositivas ou explicativas. Aparecem as 3, tá? Olha lá. As narrativas estão presentes no relato dos acontecimentos. As expositivas na apresentação dos dados e informações. E a sequência argumentativa é quando os entrevistados expressam sua opinião e defendem seu ponto de vista. Então, eu tenho 3 tipos de tipologias textuais ali, tá? Eu vou ditar para vocês. Alguém acertou? Então, coloquem aí, tá? Feito essa. Oi? Eu não tinha feito essa. Tá. Então, vamos lá. As sequências são narrativas, expositivas e explicativas. De novo. Sequências narrativas, expositivas e explicativas. As narrativas estão presentes no relato dos acontecimentos. As narrativas estão presentes no relato dos acontecimentos. Vírgula. Já as expositivas, vírgula, na apresentação de dados e informações.
na apresentação de dados e informações. Ponto. Depois coloquem assim, ó. Há também sequências argumentativas, vírgula. Há também sequências argumentativas, vírgula. Vírgula. Quando os entrevistados expressam sua opinião, quando os entrevistados expressam sua opinião, e defendem seus pontos de vista. E defendem seus pontos de vista. Ponto. Ponto. Ok? Deu, turma? Alguém perdeu alguma parte? Quer que eu repita? Joia. Então, agora eu preciso de outro aluno ou aluna para ler ali, discurso direto e indireto na notícia. Posso ler, professora? Joia, sempre dizendo Professora, quem é posso o ler? eu. Quem que vai ler aí, professora? Maria? Bom. Quem é que pediu para ler? Fale o nome. A Maria Eduarda e eu, Pedro de Souza. Tá, então a Maria Eduarda vai começar, depois o Pedro. Ali, daí eu leio no discurso indireto? Não, ali é a Maria, tá? Tu vai ler as questões depois, Ah, sim. Tá bom. tá? Maria, olha só, o que tu entende por discurso direto e indireto? Vê se tu lembra lá, sobre tudo que tu já aprendeu. O que é um discurso direto? É quando, por exemplo, tem fala do. Tipo, por exemplo, em uma história tem a fala do personagem. No caso, se for um discurso indireto, é o próprio narrador que. Como é que eu vou explicar? Ah, ele fala os pensamentos do Tá, então vamos tentar personagem. organizar. É isso mesmo, tá? Então a gente vai dizer assim, ó, que o discurso direto é quando tem a fala direta do enunciador, tá? Porque daí pode ser um personagem, pode ser um entrevistado, enfim, tá? E o discurso indireto é quando eu tenho um intermediário na fala, no discurso de quem declarou algo. Mas é bem isso que tu falasse aí. Então vamos ver aqui como é que define isso na notícia. Pode ler, Maria. As notícias geralmente apresentam outras vozes, além da voz do enunciador no texto. Essas vozes podem ser transcritas exatamente como foram enunciadas, discurso direto, ou formuladas pelo autor, segundo o seu ponto de vista, discurso indireto. Joia. Então, assim, ó, o discurso indireto, ele nunca vai ser tão objetivo, claro, como o discurso direto, tá? Porque tem o ponto de vista de quem está narrando aquilo que foi dito. Eu acho que é importante vocês destacarem isso aí, tá? Se puderem destacar, eu agradeço. Leia a 19ª, Maria, ainda. Observe o trecho da notícia. O ministro da Educação, Cid Gomes, reconheceu que o resultado não foi satisfatório e avaliou que, no cenário geral, considerando as outras áreas do exame, não houve uma grande evolução. Joia. Matheus, leia agora a letra A. Matheus, não, desculpa, Pedro. Tá bom, professora. Em que parte do trecho é reproduzida a fala do ministro exatamente de forma como ele a profere? E aí? Qual foi a parte? Qual foi a Onde partezinha? fala não houve uma grande evolução? Isso mesmo, entre aspas, tá, gente? Ó, não houve uma grande evolução. Essa é a parte que está exatamente como o ministro proferiu essa fala, seu texto.
Proferiu a sua fala, não. Proferiu o seu texto. Pegaram? Letra B, Pedro. Como é possível identificar a fala do ministro? E aí, quem é que me ajuda? Por meio das aspas? Isso Pelas está entre aspas. Isso mesmo. Então, letra B está entre aspas. C, Pedro. Por que o enunciador do trecho preferiu manter apenas essa parte da fala do ministro? Apresente uma hipótese. O que tu acha, Pedro? Porque foi a crítica? Pode ser. Provavelmente, o enunciador quis resumir a fala do ministro e pegou o que ele achou que era mais importante e que precisava realmente de veracidade. Precisava mostrar que foi o ministro que falou isso. Tá? Uhum. Eu vou ler aqui como trouxe o meu e vocês vão elaborar essa resposta. Tem alguém que queira ler a sua? Então, eu vou ler a minha aqui para vocês fazerem a de vocês, tá? Ó. Provavelmente porque preferiu resumir com suas palavras o que o ministro disse, mantendo apenas um trecho para dar veracidade e credibilidade às informações apresentadas. Repetindo, provavelmente porque preferiu resumir com suas palavras o que o ministro disse, mantendo apenas um trecho para dar veracidade e credibilidade às informações apresentadas. Além disso, ao isolar essa opinião, o enunciador da notícia isenta-se de uma autoria, ou seja, neutralizando-se em relação ao que é dito e criando uma distância valorativa diante das palavras. Então, assim, ó, ele não se envolve. A partir do momento que ele coloca a voz do ministro, ele se isenta de qualquer julgamento sobre aquele discurso. Nós temos 20 minutos de aula ainda. 18 minutos. Eu vou dar mais 15 minutos para vocês fazerem a página 16 e 17, tá? Talvez não dê para fazer tudo. Mas o que eu digo é que é para fazer agora, não é para sair do computador, tá? Eu só vou desligar minha câmera para não ficar aqui parada diante da câmera. Eu vou parar a gravação agora aqui.